Olá, hoje iremos falar sobre outro conceito que é muito visto de forma equivocada por algumas pessoas, que é o conceito de que a espiritualidade ela não tem nenhuma ligação com o conhecimento. Muitas pessoas acreditam nisso. Às vezes alguma pessoa começa a estudar a Bíblia, começa a compreender certos assuntos. Aí alguém diz para ela, olha, não, você tem muito conhecimento, você entende, mas você não tem a espiritualidade. Você precisa ser uma pessoa mais espiritual, como se fossem coisas distintas. Mas quando nós vemos nas escrituras, nós não vemos essa distinção. Pelo contrário, uma pessoa que ela possui uma vontade de buscar a Deus, de entender as coisas de Deus, de entender o que Deus requer daquela pessoa, essa pessoa, ela de fato é a pessoa espiritual. Porque o conhecimento a respeito de Deus e da vontade de Deus, ela conduz a uma espiritualidade adequada. A pessoa compreende o que Deus requer, o que Deus exige dela, e compreendendo, ela tem a capacidade de cumprir aquilo que Deus está ordenando. Portanto, conhecimento conduz à espiritualidade, e não o contrário. Não existe uma espiritualidade sem conhecimento. Sem o conhecimento adequado de Deus, sem o conhecimento adequado do que Deus exige. Muitas das vezes esse conceito é mais usado por pessoas que não têm conhecimento. Elas não querem ser vistas como pessoas sem conhecimento. Então elas dizem, não, mas eu sou uma pessoa espiritual. Deus fala comigo, eu vejo coisas. Então Deus está comigo, mas não está com você. Embora você tenha esse conhecimento, mas você não tem a espiritualidade, a revelação divina. E é exatamente o contrário. Uma pessoa que ela possui entendimento a respeito da vontade divina, do que Deus está exigindo, do que Deus está conduzindo, essa pessoa ela tem, de fato, uma revelação divina. Ela sabe como Deus está agindo, o que Deus requer das pessoas, o que Deus quer da humanidade, como a humanidade deve se comportar. Essa pessoa ela tem um conceito profético muito maior do que outras pessoas que afirmam terem revelações, afirmam terem coisas, uma espiritualidade sendo revelada a ela. Na maioria das vezes, essas pessoas que afirmam terem essa espiritualidade não estão alinhadas de fato com Deus. Estão pedindo coisas para Deus que não têm nenhuma ligação. E esse erro dessas pessoas é pela falta de conhecimento e também falta de espiritualidade adequada, uma espiritualidade de fato conectada com Deus. Existem muitos exemplos de pessoas assim que cometem equívocos por conta da sua falta de conhecimento e ainda afirmam que isso é algo revelado por Deus, é algo dado por Deus. Eu uma vez conheci uma senhora que ela estava orando. Deus havia revelado para ela que ela tinha que orar para que Deus matasse o marido dela. E o marido nem morria e ela continuava orando. Talvez ela tenha visto em alguma passagem bíblica, ela não compreendeu bem o que aquela passagem ensinava. Então ela acreditava que isso era algo de Deus, que Deus ele é uma espécie de matador profissional. Quando você não está gostando de alguém, quando você está decepcionado, desiludido com alguma pessoa, chateado com ela, então você vai lá, pede para Deus e Deus vai lá e mata aquela pessoa. Esse tipo de pensamento é um pensamento sem conhecimento divino, sem conhecimento adequado. Uma pessoa como essa não tem espiritualidade nenhuma, pelo contrário, está com uma espiritualidade afastada de Deus, porque lhe falta conhecimento. Portanto, nós entendemos que aquela pessoa que de fato tem uma espiritualidade adequada, ela procura o conhecimento de Deus e o conhecimento do que Deus quer.